Se você tá por aqui, eu presumo que você já tenha lido o livro, então eu vou pontuar bem rápido só as partes que eu mais gostei. Além de tudo que eu já falei no vlog, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a questão desse relacionamento entre a Marta e o Henrique não ser perfeito. Então aqui no terceiro capítulo a gente vê, né, o Pedro falando: a verdade é que vocês não se amavam o suficiente para suportarem os seus fantasmas. Vocês eram apenas duas pessoas quebradas, cada um com seus cacos, cada um buscando uma escora, o amor como muleta. Naquele momento, a vida já havia tirado tanto que vocês achavam injusto que o amor não pudesse servir como amparo. Não sei nem dizer se eu esperava um relacionamento, não digo perfeito, mas assim, onde claramente duas pessoas se amavam muito, apesar de tudo, que não era o caso dos pais dele. Então eu achei muito legal. E como no início dos relacionamentos, especialmente do pai dele, né, ele não via a raça como uma coisa, um assunto, né, a ser conversado, um problema, e com o tempo e conforme os relacionamentos dele foi passando, isso foi virando um tabu, muitas vezes. Eu adoro exemplificar com frase, porque diz muito sobre o que eu pensei. Então, sorrateiramente, a raça ocupou um espaço em suas vidas e vocês nem perceberam. Não havia mais volta. Eu acredito que a mãe tenha sido menos trabalhada, apesar de ter falado um pouco sobre a história dela e de onde ela veio, a origem. Pareceu que no final ela era só aquela mãe super protetora e levemente maluca. Não foi trabalhado tão profundamente quanto o pai, mas eu entendo também que essa não era a intenção, né? A intenção do autor sempre foi fazer um livro de memória pra esse pai, pro professor Henrique. Eu acho que era Henrique, né, o nome dele? Eu vou direto pro final, porque muito do que eu senti lendo o livro em relação à raça e tudo mais, eu já falei no vlog. Eu queria falar um pouco sobre esse final, que eu amei demais, a referência a Crime e Castigo. Primeiro, pra começar aqui, quando foi listado, né, as vezes que ele foi parado em batida policial, começou com 1, 2, 3, 4. Aí teve uma que começou dele voltando de ônibus pra casa, além do Crime e Castigo, quando o policial manda ele descer. Naquele momento, eu juro, eu fiquei com muito medo. Porque eu podia jurar que o policial ia julgar ele a partir do livro que ele tava lendo. Porque Crime e Castigo, olha esse nome. E olha o que uma pessoa pode interpretar se ela nunca leu o livro. Então, pra mim, ia acontecer isso naquela hora. Que o policial ia falar: por que você tá lendo um livro que se chama Crime e Castigo? Mas graças a Deus não foi isso. Apesar de ser que no final, não sei se adiantou muita coisa, né? Mas eu achei muito legal como essa libertação desse professor veio com o fato dele expor um livro que eu amo, né? Um livro que eu acho incrível, do Dostoiévski. E ele encontrar aí essa luz no fim do túnel. Foi um aluno finalmente prestar atenção no que ele estava falando e, acima de tudo, devolver, né, uma opinião. E ele morrer, querendo ou não, ainda que injustamente, e apesar de ter sido muito triste, eu fiquei impressionada como o autor conseguiu fazer esse equilíbrio na nossa tristeza, mas ao mesmo tempo, eu não sei se essa é a palavra certa, mas alegre. Por ver que ele morreu num momento que ele tava feliz. Porque ele tava extasiado com aquele encanto de descobrir, de sentir novamente, né, a felicidade, o motivo que ele deve ter escolhido pra lecionar, aquele brilho nos olhos. Eu acreditava que a gente ia ficar só mais com sentimento de raiva, de tristeza, mas não, é bonito de ver. O 10º capítulo, pra mim, é a coisa mais linda que ele já escreveu. Combina muito com o sentimento que eu tive lendo o 1º capítulo. Acho que vocês nunca se preocuparam em organizar uma narrativa para mim. Sei que o tempo foi passando e o que foi dito por vocês antes de minha memória foi dito em retalhos. Então, precisei juntar os pedaços e inventar uma história. Por isso, não estou reconstituindo essa história para você, nem para minha mãe. Estou reconstituindo essa história para mim. Preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida. Para isso, não me limito ao que vocês me contaram, nem ao que esses objetos me dizem sobre você. Não acho que devemos lidar apenas com a lógica dos fatos. Prefiro uma verdade inventada, capaz de me pôr de pé. Eu sei que essa história pode estar apenas na minha cabeça, mas é ela que me salva. Não gosto da morte, não gosto de partidas, mas você me ensinou a não ter medo da morte. E não gostar do fim é imprescindível quando se pretende algo na vida.
você me disse certa vez. Depois que você morreu, passei meses pensando na minha própria morte. Mesmo com tão pouca idade, eu pensava na morte, pois você, muito cedo, me deixou consciente da nossa finitude. E isso é triste, mas eu te agradeço. As pessoas que te mataram ainda estão soltas, e não sei por quanto tempo elas continuarão livres, mas elas nunca saberão nada sobre o que você tinha antes da pele. Jamais saberão o que você carregava para além de uma ameaça. Por isso, sigo recontando a tua vida, que também é um pouco da minha. Investiguei os teus afetos através dos meus. Eu ainda não sei o que fazer com essa descoberta. Não sei o que fazer com essa verdade inventada. É inventando que consigo ser honesto. Sei que ninguém quer morrer da maneira como você morreu. Um fuzilamento. Sem chances de defesa. Você não teve a mesma chance de Dostoiévski, não é mesmo? Não houve nenhum salvo-conduto. Nada. Cara, e essa parte mexeu muito comigo, porque no livro, assim, sem spoiler pra quem não leu Crime e Castigo, mas logo no início, assim, primeiro capítulo, você vê um cara que matou, assassinou 2 mulheres e ainda assim esse cara fica livre e tem tempo para refletir sobre o que ele fez, será que é certo, sobre o que é correto e, tipo, querendo ou não, ele, uma pessoa que cometeu um crime, tava impune, livre, podendo pensar sobre, se arrepender, refletir, enquanto que outras pessoas não têm chance nem sequer de existir, de viver, sabe? Então, pra mim, essa comparação com esse livro mexeu muito comigo. Bem curtinho aqui. Só queria fazer esse vídeo com spoiler hoje pra poder falar desse finalzinho, dessa relação com Crime e Castigo, que eu achei sensacional. E é isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.